gurizada, tudo bem? Meu nome é Matheus e eu estou aqui de novo para a gente falar sobre história. Já falei aqui com você sobre a temática dos problemas sociais contemporâneos, certo? Hoje a gente vai seguir nossa conversa sobre isso, claro, né, aproveitando para dar uma olhada lá no passado e ver o que ele tem para nos ajudar a compreender o nosso presente. Um dos problemas sociais contemporâneos diz respeito ao amplo acesso à cidadania. Mas vamos com calma. Você sabe o que é cidadania e por que isso é um problema social contemporâneo? Bom, o conceito é bem complexo, mas um pensador inglês, Thomas Marshall, nos explica que cidadania tem a ver com o sentimento de pertencimento e lealdade a uma coletividade. Esse pertencimento se expressa pelos deveres de cada indivíduo com o Estado e de que esse Estado lhe garante alguns direitos. Para Marshall, esses direitos são os direitos civis, liberdades individuais, de expressão, de circulação, etc. Direitos políticos, que dizem respeito aos processos democráticos, a poder votar e ser votado, a fazer parte e tomar decisões relativas à vida em comunidade. E os direitos sociais, que são garantias legais que asseguram o bem-estar econômico, garantia de condições de sobrevivência, segurança, etc. Analisando esse conceito, não é difícil perceber que a cidadania plena não é uma condição disponível a todos de maneira igual e perfeita. Um estudo realizado pela revista inglesa The Economist, conhecido como o Índice de Democracia, avalia diversos países com critérios similares. A revista basicamente dá uma nota para 5 categorias. Segundo a análise dessa revista, o Brasil é o 45º país numa escala de 167 países. Nos critérios que dizem respeito ao processo eleitoral e às liberdades civis, o Brasil possui nota similar a países como Alemanha e Estados Unidos. Mas o que supostamente diminui a nossa democracia, segundo esse estudo, é a participação política e a cultura política. Justamente 2 critérios tão caros para a nossa história recente. Você já deve ter ouvido falar que em 1964 aconteceu um golpe civil-militar no Brasil, certo? Esse golpe, que tirou do poder o presidente João Goulart e deu o poder aos militares, instituiu uma ditadura militar com o apoio de setores da sociedade civil. Um regime ditatorial que durou 21 anos, até 1985. O pretexto para o golpe de Estado, que colocou os militares no poder, foi o combate aos inimigos internos, basicamente comunistas e subversivos. Em 1964, o mundo estava mergulhado na Guerra Fria, que opôs a potência capitalista da época, os Estados Unidos da América, contra a potência socialista da época, a União das Repúblicas Socialistas Soviéticas, que hoje em dia nem existe mais, mas era basicamente onde hoje fica a Rússia. Esses movimentos ditatoriais que surgiram foram resultados de uma influência exercida pelos Estados Unidos em toda a América. Não é por acaso que várias ditaduras surgiram na América Latina, ao longo dos anos 1960 e 1970. Os Estados Unidos queriam garantir a influência capitalista sobre essa região. E para isso se utilizaram de mecanismos financeiros, ideológicos, como a doutrina de segurança nacional, e até mesmo militares. Ainda que não tenham agido diretamente em nenhum dos países, é inegável a ajuda norte-americana aos golpes contra os regimes democráticos que existiram no continente. A elite econômica brasileira, com medo do comunismo, passou a apoiar uma solução que supostamente pudesse livrar o país da influência socialista, e apoiou o golpe militar que foi executado em 1964. Bom, gurizada, esse assunto é bem importante e vocês sabem que o meu tempo aqui é meio curto. Então, foco aqui na conexão com a temática. Se o exercício de cidadania plena é compreendido como poder exercer direitos civis, políticos e sociais, é óbvio que a ditadura civil-militar brasileira foi um período de limitação da cidadania. O regime civil-militar, que iniciou em 1964, foi violento e autoritário. Tentou criar subterfúgios para disfarçar uma suposta legalidade. Já de cara, ao assumir o poder, os militares definiram que as eleições para presidente passariam a ser indiretas, somente podendo votar o Congresso Nacional. O regime militar perseguiu, torturou, matou e exilou opositores. Censurou a imprensa, cassou deputados eleitos, revogou direitos civis como habeas corpus, enfim, uma série de medidas autoritárias típicas de uma ditadura. O governo não funcionava com base numa Constituição, uma lei geral e construída por representantes do povo, como é hoje em dia. Os militares governavam por decretos.
os atos institucionais, sendo o mais emblemático deles o Ato Institucional número 5, ou somente AI-5, decretado em 13 de dezembro de 1968, 4 anos após o golpe. O AI-5 endureceu o autoritarismo da ditadura, permitindo que o general que era presidente fechasse o Congresso, caçasse políticos eleitos pelo povo, intervisse nos estados e municípios, entre outras coisas. Com base no AI-5, o governo militar fechou o Congresso, cassou os mandatos de centenas de políticos e prendeu milhares de opositores em todo o país. Agora pensa comigo, eu falei que logo que os militares chegaram ao poder, lá em 1964, eles definiram a eleição indireta para presidente. Agora junta tudo isso. Só os parlamentares podiam votar para presidente e o presidente podia cassar o mandato de qualquer político. Fácil ganhar uma suposta eleição assim, não é mesmo? O período mais violento da ditadura civil-militar aqui no Brasil aconteceu após o AI-5. Os mecanismos de perseguição a opositores foram aperfeiçoados e muitas pessoas sofreram abusos de todos os tipos. Houve resistência democrática ao regime militar. Estudantes da UNE, movimento operário, intelectuais e outros setores da sociedade faziam protestos contra o regime militar e a falta de democracia no país. Um desses protestos mais emblemáticos foi a Passeata dos 100 Mil, após a morte do estudante Edson Luiz Lima Souto, em 1968. Mas o regime militar reprimia a todos esses protestos com violência. Após o AI-5, as manifestações foram proibidas e reuniões de cunho político também eram proibidas, sufocando qualquer possibilidade de resistência democrática ao regime militar. Também houve uma resistência armada, como a Ação Libertadora Nacional, liderada pelo ex-deputado Carlos Marighella, a Vanguarda Popular Revolucionária, liderada pelo ex-capitão Carlos Lamarca, entre outros. Esses movimentos executavam ações armadas, como roubos a banco para financiar a luta contra a ditadura, sequestro de autoridades, como a de um embaixador norte-americano, o Charles Elbrick, que foi trocado por 15 presos políticos, entre outras atividades. A ditadura civil-militar durou 21 anos e tem muita coisa para a gente falar sobre ela ainda. Mas o que eu quero chamar a atenção aqui é que, após o final da ditadura, o Brasil repactuou uma nova Constituição, a Constituição de 1988. Ela é resultado da expressão de uma ideia de garantir cidadania a toda a população brasileira. Sabemos que a conquista da cidadania plena precisa avançar muito ainda no Brasil, pois a luta por sua construção é permanente. Ao menos, atualmente, buscamos a ampliação dos direitos. A condição de buscar cidadania plena atualmente só foi possível graças à luta e sacrifício de muitos brasileiros e brasileiras que se opuseram ao regime militar e tiveram coragem de defender uma sociedade mais justa e democrática. Ainda temos muito a percorrer, mas não podemos esquecer que exercer os direitos políticos, sociais e civis é parte da cidadania. Nossa atual democracia não tem ainda nem 50 anos, e como avaliou a pesquisa da revista The Economist, temos pouca cultura política e participamos pouco da política. Se desejamos superar os problemas sociais contemporâneos e exercer uma cidadania plena, precisamos pensar mais sobre isso. Chega, gurizada, foi um prazer ter tido essa oportunidade de estar falando com vocês hoje. Espero que tenham gostado. Fiquem bem, se cuidem, um abraço e até a próxima. Olá, pessoal. Meu nome é Sara e sou professora de arte. Olá, eu sou a professora Angélica e hoje vamos falar sobre problemas sociais e um tema que está muito em evidência com as eleições se aproximando: democracia. Afinal, o que é democracia para você? Você considera nossa sociedade democrática? Em que situações do dia a dia exercemos nossos direitos? Quais espaços você considera democráticos, abertos, para as pessoas exporem suas opiniões e ideias? O que são direitos e deveres? Você tem conhecimento sobre eles nos espaços de sua convivência? Você tem conhecimento de quais os documentos que asseguram nossos direitos e deveres, dentre eles o direito à democracia? Quais são os direitos básicos que devem ser garantidos às pessoas em uma sociedade? Você acredita que todos nós temos o direito assegurado de acesso à cultura, esporte, lazer?
Venha com a gente conhecer um pouco mais sobre o tema e diferentes registros na história da arte que contam sobre o surgimento da democracia e trazem algumas provocações para pensarmos sobre o assunto. Sara, afinal de contas, o que é democracia? Todos falam nela, mas sua definição é mesmo óbvia? Angélica, muitas pessoas explicariam que a democracia é a presença de eleições, mas também há eleições em ditaduras, como havia no Brasil durante o regime militar, ou no Egito, em que o ditador ficou décadas sendo reeleito. Até mesmo em regimes totalitários, como a Coreia do Norte, um dos mais fechados que o mundo já viu, as eleições ajudam a dar uma máscara democrática. Outros diriam que é quando a maioria decide no momento de alguma escolha, o que é verdade e importante, mas não define tudo. Outros ainda definiriam como o governo do povo, o que também não é uma definição que contempla tudo, o que representa a democracia. Então quer dizer que não existe uma resposta óbvia e direta? Então vamos pensar juntos com o pessoal aí de casa. Ainda que não haja uma definição específica de democracia que tenha conquistado uma aceitação universal, ou seja, por todos, todas e todos, existem dois princípios básicos presentes na grande maioria das definições, que é a ideia de liberdade e de igualdade, sem os quais, como disse um dos presidentes dos Estados Unidos, Abraham Lincoln, democracia é aquele governo do povo, para o povo e pelo povo. Então, sejamos atentos e atentas, pois a democracia é invocada constantemente no discurso político. Todos querem mais democracia. Os políticos adoram qualificar suas ações como democráticas ou justificam medidas autoritárias como necessárias para defendê-la de algum inimigo. Por isso, o conceito de democracia pode ser definido por diversos aspectos. Vejamos agora o berço, o surgimento da democracia que se deu na Grécia. O termo democracia provém do grego demos, que significa povo, e kratos, poder. Portanto, desde seus primórdios, meados do século V para o século IV a.C., a democracia teve o sentido de poder do povo, poder popular. Na Grécia, tínhamos o sistema de democracia direta, uma forma de organização social na qual todo e qualquer cidadão poderia participar ativamente da tomada de decisões. Pense numa reunião em que todas as pessoas têm direito a se manifestar e votar. Isso é uma maneira direta de exercer a democracia, tal como na obra que vocês estão visualizando. Também na obra de Jean Auguste Dominique Ingres, percebemos a representação de reuniões e aulas em espaços públicos, muito comum entre os filósofos gregos e os cidadãos atenienses. Enfim, muito comum esses momentos para os gregos. Em suas pinturas, a maioria delas feitas em tetos ou paredes, com a técnica do afresco, que é um revestimento de cimento fresco, gesso ou nata de cal, ou seja, realizada em revestimento úmido para que a tinta pudesse ser fixada e tivesse uma durabilidade maior. Retratavam esses momentos e se tornaram registros importantíssimos para a história do mundo ocidental. Verdade, Sara. Uma das obras mais famosas desse contexto histórico e artístico foi a obra A Escola de Atenas, realizada pelo pintor Rafael Sanzio, em que no centro aparecem dois grandes filósofos clássicos, Platão e Aristóteles. Essa obra é repleta de figuras importantes para a história geral e para a história da arte, cheia de simbologias. Aliás, a pintura grega ficou conhecida pelas representações de deuses, filósofos e cenas cotidianas. Cabe lembrar para a galera aí de casa que está nos assistindo que as democracias mais antigas da história começaram assim, instigando a participação popular, a discussão e o debate entre as pessoas, para que então fossem tomadas decisões coletivamente. Sim, Angélica. Como comentamos, o sistema de democracia direta, em que a população não delega o seu poder de decisão. Nesse sistema de governo, a própria população decide diretamente sobre o que é de interesse público e administra a cidade, ou melhor, o povoado, a vila.
Cabia aos cidadãos fazer a autogestão da cidade. Isso significava tomar todas as decisões que diziam respeito à cidade, assim como a realização de obras, a criação de leis e o julgamento de pessoas. Quando as populações são menores, como na época da Grécia Antiga, a probabilidade de a democracia direta participativa funcionar é maior e as deliberações são realizadas por meio de assembleias. Na democracia direta, tal qual acontece em Atenas, essas reuniões de pessoas ocorriam de maneira horizontal. Logo, todos os cidadãos tinham igual poder de fala. Poderia ser escolhida uma pessoa para coordenar a assembleia, mas somente se, primeiro, a assembleia votasse nessa opção e decidisse que alguém iria coordenar as discussões e decisões. E, segundo, esse poder poderia ser revogado a qualquer momento, também quando decidido por quem está na assembleia. No entanto, é importante lembrarmos que nessa primeira democracia da qual se tem relatos, a de Atenas na Grécia Antiga, em que os cidadãos se reuniam em praça pública para discutir política e tomar decisões acerca de problemas da cidade, nem todas as pessoas eram consideradas cidadãos. E para participar precisava ter esse título. Por isso, os cidadãos eram apenas homens que fossem filhos e netos de atenienses, ou seja, mulheres, escravos e mestiços não tinham direito de exercer sua cidadania, pois sequer eram considerados cidadãos. Ser cidadão era um privilégio de alguns. E, infelizmente, Angélica, nem todos os países do mundo que adotaram uma democracia representativa possuem um sistema de voto justo, como é o caso dos Estados Unidos, que apresenta na sua história várias contradições, considerando que o voto no país é optativo e não é eletrônico, ou seja, ainda é realizado com células em papel, o que acaba dificultando a transparência das eleições. Também, a conquista para as mulheres e negros votarem, por exemplo, é relativamente recente, e mesmo que isso tenha mudado e que a população negra seja a maioria no país, alguns candidatos adotam estratégias para que os negros desistam de votar. Dentre elas, o fechamento de locais eleitorais, onde a população negra está concentrada, campanhas que mostrem a demora nas filas. Realmente é um assunto bastante delicado e preocupante, e renderia mais uma aula. Mas fiquei curiosa. Nas cidades contemporâneas, qual foi o modelo encontrado? Considerando os contingentes populacionais da maioria das cidades do mundo, é quase impossível determinar que o sistema político seja feito de maneira direta, tal qual era feito na Grécia Antiga, com ampla participação popular. Por isso, em boa parte do mundo foi adotado um outro tipo de democracia, a representativa. Na Suíça, existe o maior exemplo de uma democracia semidireta no mundo hoje. É classificada como semidireta pois coexistem dois sistemas políticos, o representativo, com deputados eleitos que trabalham no parlamento, e o direto, de participação popular no processo de tomada de decisões. O sistema bicameral de parlamento, com deputados eleitos, assim como no Brasil, coexiste com uma prática de consulta popular corriqueira no país. Ao menos 4 vezes por ano, os suíços recebem envelopes em suas casas com convites para opinar sobre determinados assuntos. O modelo de democracia representativa significa, brevemente, que o povo delega o seu poder de decisão a outras pessoas, que deverão tomar decisões por eles, como no Brasil. Irá depender do que cada político profissional considera melhor para a cidade, o estado ou o país. Esse modelo tem vários princípios, sendo algum deles o sufrágio universal, que é o direito ao voto total e irrestrito a todos os cidadãos. No Brasil, esse direito é opcional a partir dos 16 anos e obrigatório a partir dos 18. Segundo item, a observância constitucional. Terceiro, a igualdade de todos perante a lei. Mandatos eletivos com temporalidade definida, como no Brasil, acontecem de 4 em 4 anos, para cargos do executivo e da maioria do legislativo, exceto para senadores, que é 8 anos. Numa democracia representativa, o instrumento normalmente mais utilizado é o voto. O objetivo principal é que os cidadãos tenham o direito de escolher quem vai ocupar determinado cargo eletivo.
A cidadania, portanto, é exercida em grande parte por meio do voto universal, quando todo e qualquer cidadão tem o direito de votar, independente de gênero, cor, credo, idade, escolaridade. Esse voto vai para um representante, uma pessoa que se dispõe a levar propostas, soluções, discussões da sociedade para o local oficial de deliberação, que seria uma Câmara de Vereadores ou de Deputados, por exemplo. Nesse sistema político, os cidadãos elegem representantes, que deverão compor um conjunto de instituições políticas dos poderes executivo e legislativo. Tem também a democracia participativa, que é uma forma de democracia em que há exercício de poder direto do povo, em que há participação, inclusive na tomada de decisões políticas. Democracia participativa pode ser chamada também de semidireta. É um modelo democrático que está entre a democracia direta e a representativa, ou seja, é perfeitamente replicável às sociedades contemporâneas, pois não consiste nem em fazer assembleias gerais da população de um país inteiro, nem em ter decisões tomadas somente pelos seus representantes. A democracia participativa é uma alternativa às democracias representativas, pois coloca em prática os preceitos constitucionais da própria definição de democracia. Todo poder emana do povo. O principal objetivo é proporcionar a oportunidade de participação às pessoas, criando canais de discussão que fomentem o pensar sobre questões políticas, intrinsecamente ligadas ao exercício da cidadania. A democracia participativa é uma maneira de construir um modelo de gestão que valorize o princípio máximo da democracia, do poder soberano do povo, ao colocá-lo como protagonista da governabilidade. Para que funcione, são utilizados mecanismos para engajar a população nas questões políticas locais e nacionais, por meio de referendos, plebiscitos, iniciativa popular, audiência pública, conselhos municipais, orçamento participativo, consultas. Para convidarmos vocês a pensarem sobre democracia nos dias atuais, mais especificamente no Brasil, gostaríamos de apresentar algumas obras do artista brasileiro contemporâneo Hal Wilson. Isso mesmo, da arte grega para a arte contemporânea, percebemos os diferentes modos da arte apresentar e representar temas sociais, como esse da democracia. De uma forma de registro, como os artistas gregos faziam, para um tom de provocação, como os artistas contemporâneos fazem, e um tom de desacomodação e preocupação com os problemas sociais. O artista Hal Wilson nos faz pensar sobre a democracia nos dias de hoje, saindo desse lugar de descrição das realidades para propor com a arte uma denúncia. A partir da obra Crise de Identidade, da série Catalogando Identidades Brasileiras, Brasis, o que podemos pensar junto ao artista? O que o documento de identidade significa em uma sociedade democrática? O que as palavras autoritarismo colonial, conservadorismo cristão e escravocrata dizem sobre os nossos direitos e deveres? O que essas imagens dizem de mim? O que posso pensar a partir e com essas imagens sobre o meu cotidiano, sobre o meu bairro, minha cidade, meu país? Gostaríamos de convidar vocês para um exercício de escrita. Tente escrever 1 ou 2 parágrafos sobre as questões que acabamos de fazer. E bom trabalho! Essa foi a aula de hoje. Abordamos um assunto muito importante: democracia. E antes de nos despedirmos, pense sobre isso. As condições necessárias para que os processos de escolha representem ao máximo a vontade das pessoas. Primeiro, liberdade de formar e aderir a organizações. Segundo, respeito às minorias e busca pela equidade. Terceiro, liberdade de expressão. Quarto, direito de voto. Quinto, elegibilidade para cargos públicos. Sexto, direito de líderes políticos disputarem apoio e, consequentemente, conquistarem votos. Sétimo, garantia de acesso a fontes alternativas de informação. Oitavo, eleições livres, frequentes e idôneas. Nono, instituições para fazer com que as políticas governamentais dependam de eleições e de outras manifestações de preferência do eleitorado. Até mais, pessoal! Até mais e um abração virtual!